Hoje você vai descobrir como o Kuma virou um ciborgue e ficou conhecido pelo mundo todo como tirano. Mas antes disso, já crava o dedão no like aí, porque like não é bumbum, você pode dar vontade. Saturno chama os marinheiros de inseto e diz que se ele quisesse ter parado a Bonnie, tinha parado na mesma hora. Ele já dá uma piscadinha que a Bonnie voou longe e ele agarra ela com as mãos. O Sanji pergunta como ele se atreve e parte pra cima dele, mas o Saturno já lança sua piscadinha que o Sanji cai no chão. Ele diz que isso tudo é perda de tempo e tira a espada do seu peito, que já começa a se regenerar. O Frank diz que o sangue desapareceu, enquanto o Sanji tá vazando mais sem camisinha furada. O vice-almirante manda cercar o Vegapunk e todo mundo, mas o Saturno chama ele de energúmeno e manda esperar. Diz que não é pra ter pressa, já que eles não podem fugir dali mesmo, que é só pra eles ficarem em prontidão. Saturno diz que o Kizaru não costuma ser tão preguiçoso assim, e o Kizaru pede desculpa, e diz que ele não vai poder se mexer por um tempo. O Saturno já olha pro Luffy, que tá parecendo um faraó que saiu da tumba, e já tem que espreitar o pivete, só que o Frank prepara sua potente de direita e dá uma marretada do Thor no Luffy. O Saturno diz que agora entende que os pivetes de palha cooperam entre si. O Frank diz que até um homem que tá no topo do mundo quer a cabeça do Luffy. Aí o Saturno diz que quer ver como o Luffy e a Bonnie vão escapar daquela ilha, que tá completamente cercada pela marinha. Ele diz que é uma pena que o Vegapunk os traiu e diz que muito obrigado pelas contribuições do Vegeta pra marinha. E pergunta quem o Vegeta quer ver morrer primeiro em sua frente. Já dá uma piscadinha que o Luffy voa da mão do Frank. Enquanto isso, a Bonnie acorda e tenta se soltar da mão dele. Ele pergunta por que os seres humanos sempre querem fazer o que é proibido. E já começa a apertar a Bonnie que seus ossos estralam. O Sanji já tenta fazer algo, mas nenhum deles consegue se mexer. A Atlas diz que mesmo com a força dela, ela não consegue se mover. Daí o Vegapunk diz que se não for o poder da ciência, isso deve ser o poder de algum Akuma no Mi. A Bonnie diz que o Saturno matou seu pai, e o Saturno fala que o Kuma nasceu em um grupo de escravos, que cometeu um grave crime contra o governo, e que ele é o único sobrevivente do extinto povo bucaneiro. A Bonnie já lembra do seu pai dizendo que desde pequeno, ele sempre quis salvar os fracos e os oprimidos, assim como o deus do sol Nika. O Saturno manda todo mundo mirar na cabeça dela, e ela já vai lembrando do seu pai dançando como Nika. O Sanji grita pela Bonnie, e o Vegapunk diz pra não atirar em uma criança. Ela pergunta ao seu pai se o Nika vai libertar ele, e o Kuma diz obviamente que sim. Já vemos outro flashback de 47 anos atrás, no Reino Sorvete, e era o nascimento do Kuma. O seu pai vai falar com o médico e ele diz que não vai contar nada sobre o sangue dele. Depois do Kuma já crescido, o médico pede pra família do Kuma fugir, pois as cadelinhas do governo descobriram tudo no seu hospital. Os agentes prenderam eles e levaram como escravo. O Kuma tá brincando com as correntes, e depois disso sua mãe foi levada pra um lado, seu pai pra outro lado, e é claro que o Kuma ficou sozinho, né? E eu acho que sem dúvidas esse é o passado mais triste de One Piece até aqui. Os Bossa Celestial fizeram um mini Kuma de escravo, já que mesmo sendo um pequeno bucaneiro, ele é muito forte. O loirinho começa a dar chicotadas nele pra ele ser mais rápido. O Kuma tá chorando e vê seu pai todo ferido. O pai dele diz que ele cresceu muito, e o Kuma diz que teve sorte de seu mestre ser gentil. Daí o Kuma pergunta onde tá sua mãe, e seu pai diz chorando que sua mãe deve estar no céu. O Kuma diz que seria melhor se ele estivesse morto também. Daí seu pai diz que o guerreiro da libertação vai libertar ele. O Kuma pergunta quem é esse guerreiro. Seu pai diz que o Nika é um deus lendário da herança bucaneira. Hoje a história é passada de geração em geração, e um dia ele virá libertar o Kuma. Ele diz que o Nika está sempre sorrindo, e ele dança imitando o som do tambor da libertação. Mas o seu pai logo toma um tiro pra ficar calado. E 38 anos atrás, no West Blue, aconteceu uma caçada local na ilha de God Valley. O Noiado Celestial diz que é uma ilha não aliada ao governo, onde acontecerá uma caçada humana. E depois disso, finalmente o governo mundial passará a mandar na ilha. O rei de God Valley diz que eles não podem matar seu povo por esporte, e foi só ele calar a matraca que ele já virou saudade na hora. E era o Son Gohan, pai do Shanks. Enquanto isso, o Kuma fugia da selva, e os agentes mandam outros escravos ir atrás do Kuma. Os escravos acham o Kuma e falam que ele não pode fugir. O Kuma diz pra eles matarem logo ele, já que se ele voltasse ia morrer do mesmo jeito, né? Depois um agente já avisa o Saturno que eles acabaram de resgatar uma criança bucaneira. Enquanto os escravos estão levando ele, surge o Ivankov dizendo que o Kuma é a principal atração da caçada. Ele diz que ouviu dizer que o Kuma tem um sangue de gigante. O Ivankov diz que todos eles vivem infelizes, e sua irmã pergunta se eles querem viver ou morrer. O escravo diz que é óbvio que eles querem viver, mas não podem fazer nada, né? O Ivankov diz que é só eles fazerem um milagre, e a Ginny manda eles seguirem ele, que eles têm um ótimo plano em mão. O Ivankov diz que quer viver e pergunta o que eles querem. Os escravos estão tacando o sebo nas canelas. O Dragão Celestial fala que os escravos super raros valem 10.000 pontos cada. Qualquer abate com seu ataque concede um bônus de excelência, e tem vários prêmios pro vencedor da competição. O Galleg manda as crianças observarem ele, e o Cabeça de Capim fala que não vai deixar o pai do Shanks vencer. Dois safados já metem bala pra cima de escravo, e o Dragão Celestial fala pra ele não queimarem largada e seguirem as regras. Enquanto o corno do Saturno observava tudo, o figurante fala que isso só deve ser um maldito pesadelo, já que os humanos não merecem ser tratados como brinquedo, né? Os Noiados Celestial botam o brinquedo de furar moletom pra funcionar, e o Ivankov fala que eles têm que realizar o plano dele a todo custo. E o Saturno tava só de falcatrua observando tudo. O Dragão Celestial fala que há 200 nobres caçadores, e a caçada começará em 1 hora. A cena já corta pro Kong pedindo pro Garp dar uma passadinha em God Valley, e o Velhote diz que não vai parar naquele fim de mundo. O Kong diz que é necessário a ida dele, mas ele não pode dizer o porquê. O Garp diz que não vai mexer numa comédia beia, já que os tesouros que estão em God Valley são da Ilha Pirata, né? E é claro que eles vão querer tomar tudo de volta. O Garp pergunta por que o Kong tá com tanto medo, e o Kong diz que o Roger se envolveu no meio. Daí o Garp diz que era só ter dito isso antes, que ele já tá indo a milhão pra God Valley. E em Haki no Zoo, os piratas Rock partem pra God Valley. O Dragão Celestial diz que a disputa começou
soco e o Kuma já toma uma flechada nas costas. O Ivankov manda eles olharem pro mar e diz que nunca viu tantos navios da marinha cercando uma ilha. E é óbvio que ninguém vai conseguir escapar da ilha, já que toda essa crueldade será apagada da história. Para tomar os recursos naturais de God Valley, eles vão fazer uma chacina com 100 mil pessoas em 3 semanas. E eles se perguntam se deve estar no inferno. O figurante fala que se caso eles sobreviverem nessas 3 semanas, serão livres. E Ivankov diz que isso nunca vai acontecer, já que nas outras competições nunca houve sobreviventes. E o outro figurante pergunta por que deram esperança a eles. E o Ivankov diz que só assim para eles lutarem por sua vida, já que matar quem não tem vontade de viver não tem graça nenhuma para eles. E Ivankov diz que ele tem que fugir desse jogo maldito. Enquanto isso, o Garden tava passando a peixeira em geral e o safado já tinha acumulado mais de 100 mil pontos. O Homem-Peixe morde as correntes do Ivankov e ele agradece ao Homem-Peixe. O Ivankov pergunta como a Ginny está e ela diz que tem certeza que a marinha recebeu informações, mas nenhum dos piratas nem a marinha tomaram qualquer medida. O figurante pergunta o que ela tá fazendo e ela diz que tá manipulando as informações. Daí ela diz que os prêmios da competição é a chave pra fuga deles. Ela diz que um dos prêmios é um Akuma no Mi que permite ao usuário se transformar em um mitológico dragão azul, e a segunda Akuma no Mi permite ao usuário enviar outras pessoas e assim mesmo pra ilha distante. E se um deles comerem elas, todos poderão fugir de God Valley. O figurante diz que o tesouro tá no centro da ilha e que eles seriam mortos assim que se aproximassem. Daí a Ginny diz que é profissional em roubo, escuta telefônicas e transmissões. E 2 semanas atrás ela vazou informações sobre God Valley e que logo os piratas aparecerão atrás do tesouro que nem formiga atrás de açúcar. Mas ela diz que um deles tem que atrair a atenção dos dragões celestiais como isca. Aí o Kuma chama a responsa e diz que como ele é gigante ele consegue aguentar mais dano do que os outros e que ele não quer ver ninguém mais morrer. O Ivankov comemora como se fosse um título e diz que não vai deixar ninguém matar o Kuma. Em volta da ilha os navios da marinha já começaram a ser destruídos e são os piratas Zog, e do lado deles tem vários bandos infames, um mais forte que o outro. A marinha mete bala neles, mas não adianta de nada. O Shebek manda eles seguirem em frente e o Barba Branca pergunta quando foi que ele virou subordinado do Shebek, e a Astúcia diz que até o Barba Branca tá nessa. A Gloriosa diz que a Astúcia é patética e ela diz que a Gloriosa também não fica pra trás. O Chique diz que o tesouro é de quem achar e a Big Mom diz que quer os dois, e o Kaido diz que seria inútil pra ela, e o Capitão John diz que será o tesouro dele. O Barba Branca diz que o Shebek provavelmente vai esquecer do objetivo, que é encontrar os tesouros. O Chique manda ele parar de agir como se fosse o capitão e que ele vai botar todo mundo na chapa. A Big Mom diz que ela vai pegar o que quiser e o Kaido diz que ouviu dizer que o Roger está vindo. A Astúcia diz que a batalha decisiva será hoje e o Capitão John fala que é exatamente isso que todo mundo quer. A Gloriosa diz que hoje eles vão resolver tudo. Os marinheiros falam que os orcs estão na ilha e os noiados celestiais já começaram a dar chilique. O marinheiro já avisa o QG que eles estão levando um bombardeio de tudo que é lado. E os piratas Roger também chegaram pra brincadeira. O Roger já pula do navio dizendo que eles não sabem como ele se sentiu nesse ano todo. E o Rayleigh fala que essa batalha vai ser das boas. O Gaban diz que ele não vai ter vantagem só porque é o capitão. O pai do Shanks manda organizar os soldados pra proteger os dragões celestiais. E os piratas Orcs e os Roger estão descendo um sarrafo na ilha. O Ivankov diz que tem que pegar o prêmio antes dele. E os marinheiros dizem que eles não vão conseguir resistir. Mas só que a cavalaria chegou, né? E era o Garp perguntando onde está o Roger. Enquanto ele estava sendo evacuado, o Ivankov roubou vários baús de tesouro. E eles entraram em uma casa vazia e abrem um baú. E tinha 2 Akuma no Mi. E o Ivankov manda comer logo. Mas já apareceu um capeta rosa atrás dele. E era a Big Mom. E pegou o Ivankov pelo pescoço e roubou a fruta. Ela já ia pegar a fruta do Kuma, mas o Ivankov agarrou ela em sua perna e mandou o Kuma comer logo. O Kuma foge com a fruta e a Lilin joga o Ivankov na parede. O Kuma come a fruta e quando ele ia fugir, algo já jogou ele pra trás. E era o corno do Saturn, que diz que o destino do Kuma é ser escravo e morrer. E o Kuma pergunta se o Saturn é importante. Ele diz que é estranho pessoas nascerem pra ser importante e outras nascerem pra ser escravo. Ele diz que se tiver algum poder assim como Nika, ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. O Saturn diz que é por isso que sua raça tem que ser eliminada. E tempos depois, Ivankov tava lendo um jornal e só fala sobre os feitos heróicos do Garp. E ele chama o Morgan de lixo. Daí ele pergunta quanto tempo o Kuma vai ficar orando. O Kuma diz que poderia ter salvado mais vidas, só que Ivankov diz que ele salvou mais de 500 vidas. Daí a Ginny diz que os escravos até choraram de gratidão. E Ivankov diz que a mão do Kuma liberta as pessoas e chama sua mão de a mão da libertação. Depois Ivankov diz que vai pro mar, aproveita toda a sua liberdade. O Kuma diz que nunca vai esquecer de seu rosto e a Ginny diz que vai ficar com o Kuma e pensar no que ela vai fazer da vida. E Ivankov partiu pro mar. Depois a Ginny e o Kuma foram cortar lenha e vender pra ganhar dinheiro. Depois os pirralhos pararam eles e perguntam quantos anos eles têm. O Kuma diz que tem 9 e eles chamam o Kuma de mentiroso e começam a tacar pedra nele. A Ginny fica putaça da vida e desce o cacete nele. E eles começaram a chorar com um galo enorme na cabeça. Daí o Kuma, como é gente boa, já tira a dor deles. E depois eles ficaram seguindo o Kuma pra tudo que é lado. E a cena já corta pra ele e a Ginny jantando. E o Kuma disse que como ela come tudo, eles precisam trabalhar muito. A Ginny pergunta com quantos anos o Kuma virou escravo. E ele diz que virou com 4 anos. E ela diz com muita alegria que também virou com 4 anos. Ela diz que tá muito satisfeita e começa a chorar. E o Kuma já começa a lembrar da sua infância com seus pais. A Ginny pergunta o que eles vão comer. E o Kuma diz que o que ela quiser. 8 anos se passaram depois do incidente de God Valley. O Kuma tava tirando a dor da coluna de uma velha com a cara de maracujá de gaveta. E ele chama pelo próximo, mas tinha uma fila do tamanho da fila do SUS. A velhinha diz que o Kuma sempre ajuda eles e que ela frequentava a igreja desde a época de seu pai. Ela fala que os pais dele devem estar feridos de algum lugar, já que agora seu filho se tornou um grande pastor. Falam que realmente suas mãos são milagrosas. E o Banguelo
pergunta se o Kuma não pode tirar as dores deles no meio da semana. A Jin já bate o pé e diz que somente aos domingos. Fala que esses aproveitadores nem pagam por isso. E já chamou ela de canalha. Ela diz que ali não é hospital e a velhota diz que ela tem uma boca tão suja, mas é muito bonita ao mesmo tempo. E que os safados da cidade não param de chamar ela pra sair. Ela diz que tá cagando pra isso. E o velhote diz que ela não liga porque tem um Kuma. E ela já ficou toda corada. Ela não consegue esconder todo o seu amor. E manda todos os velhotes meter o pé pra casa. Mas eles falam que ficar ali, ver o Kuma, traz uma tranquilidade. O Kuma diz que fica muito feliz com isso. Daí a gente diz pra ele não ser bonzinho com todo mundo. No final da tarde, uma velhinha diz que daria todo o seu dinheiro pro Kuma. Mas é difícil sobreviver com o tributo celestial. E que agora tem um novo rei chamado de Bekori. Um safado famoso por ser frio e sem coração. E se eles ficarem doentes, não pode farmar grana pra pagar o tributo celestial. Eles falam que um dia desse um idoso foi preso e morreu de fome. Porque esse rei psicopata nem comida dá para os presos. Afinal, ele só sabe babar ovo de dragão celestial. Eles dizem que os idosos não conseguem sobreviver a isso. E por isso precisam de saúde pra bancar os dragões celestiais. O Kuma diz que consegue aliviar a dor deles. E manda eles virem toda semana. Todo mundo fica grato. E dessa vez nem a Jin contestou. E como agradecimento, a velhinha deu uma marmita pro Kuma comer com a Jin. Mas você acha mesmo que sozinho com a gasosa dessa ele vai pensar em marmita? O Kuma já se despede dele. E a Jin tá toda agoniada. Porque o Kuma tava de frente pra toda essa dor acumulada. Já que ele não pode simplesmente tirar a dor e mandar pra Skullcuia. O Kuma já começou a absorver a dor. E tivemos uma reprise do Zoro em Thriller. Meu amigo, foi tanta dor que o Kuma gritou mais que um galo da madrugada. E começou a menstruar pela boca. Depois ele bateu no chão que nem bosta. Tudo isso enquanto a Jin engoliu o choro. A Jin cuida dele, perguntando como ele consegue passar por isso toda semana. E os velhotes nem sabem que ele passa por isso. E o Kuma diz que alguém tem que tomar a dor dele, senão a dor volta pra mesma pessoa. Mas ele diz que fica feliz em ver todo mundo bem. Daí ele diz que vai treinar e ficar muito mais forte. E a Jin diz que esse não é o grande problema. E pra desviar do assunto, ele já fala da marmita que ganhou. E a esfomeada esqueceu rapidinho de tudo. Os dois já estão jantando. E o Kuma pergunta se a Jin quer passear com ele. Ela diz que seria uma boa ter um churrasco. E já fica toda felizinha. Tempos depois, o Kuma tá recebendo o jornal. E a Jin pede pra ele fazer um café. Mas o que ela realmente quer é um chá. Depois do Kuma ter feito um café, a Jin vai olhar o arco-íris. E tem uma brilhante ideia. Ela já pede o Kuma em casamento. E o Kuma fica surpreso, enquanto ela tá toda felizinha. Mas o Kuma rejeita ela bem na hora. E ela pergunta o porquê, já que o Kuma também ama ela. Ela promete que vai fazer o Kuma muito feliz. E ele já começa a ter um flashback do passado. E diz que nunca vê a Jin passar pelo que sua mãe passou. Ele já começa a desviar do assunto, falando sobre as notícias do jornal. E fala sobre o Dragon que tá combatendo o governo. Diz que um dia ele também quer ir pro mar, dedicar sua vida pra salvar outras pessoas. Assim comunica. De repente alguém bate na porta e o Kuma sai pra ver. E a Jin vai pra igreja. E tinha uns noiados que já estavam guardiando ela. E oferece o peixe de presente pro Kuma. A Jin já tá com a cesta na cabeça dele. E todo mundo começa a rachar o bico, dizendo que ela tava brava com ele. Cê é louco, quem é que rejeita um pitalzinho dele? E 22 anos atrás aconteceu um incidente no reino Sorbet. O Kuma já chega a milhão, mandando todo mundo libertar os presos. E os bunda mole perguntam quem é esse urso gigante. A velha pede ajuda e um figurante fala que a nova lei é essa. Que eles podem usar o pessoal do sul à vontade. O Kuma diz que não vai deixar levar eles como escravo. E o figurante fala que é a vontade do rei. E diz que todo mundo vai sofrer na mão dele. O Kuma já lança um ataque em um noiado que bate na parede com tudo. O soldado diz que ele passa do limite. E o Kuma já começa a lançar a sequência de ataque que botou todo mundo na chapa. E os presos aproveitam pra fugir. Ele diz que vai matar todo mundo. E o Kuma já prepara um ataque monstruoso que manda todo mundo pro infinito e além. E rapaziada, nunca deixa um cara tranquilo puto da vida. O soldado pergunta ao rei o que fazer se caso sua lei não for aceita. E o tio do Sop diz que as pessoas tendem a ser facilmente influenciadas por rótulos. Logo todo mundo vai odiar as pessoas do sul. E que o reino Sorbet será só o norte. Ele diz que o valor pago por dragões celestiais é determinado pelo número de cidadãos. E diz que o sul tá lotado de idosos atrasando o reino. E que se caso cortar eles, o reino ficará rico. Já mostra o Kuma indo pra prisão. E ele pergunta por que a Jin tá ali. Só que é óbvio que ela lutou contra isso tudo também. E os noiados começaram a rachar o bico dizendo que valeu a pena passar por essa confusão. O Kuma diz que tá errado ser escravizado só por morar no sul. Ele diz pra Jin que esse reino tá implantando uma grande discriminação contra os pobres. E ela diz que o rei é só um fantoche dos dragões celestiais. E ela fala que se quiserem se rebelar, vão ter que estar dispostos pra lutarem contra o próprio governo mundial. Lá fora o reino tava sendo atacado por um monte de pessoas. E o soldado manda o rei evacuar. Mas não deu nem tempo e já meteram bala nele também. E botaram um cano bem na boca desse safado Zé Ruela. E era o Dragon dizendo que não vai deixar essa cachorrinha de dragão celestial escapar. E graças a ele o rei revogou a decisão de escravizar o povo do sul. O Dragon diz que o preferido do Ivankov causou um alvoroço. E aí Vinha diz que o Dragon vai gostar dele de cara. Eles já abrem a cela. E o Kuma e a Jin ficaram surpresos de ver o Ivankov. O Kuma pergunta se o homem ao lado dele é o Dragon. E o Ivankov chama o Kuma pra mudar o mundo junto. E ele diz que sim. E é claro que a Jin vai junto também, né? E depois da grande era dos piratas e do desastre em Ohara, foi assim que surgiu o exército revolucionário, que se tornaria infame no mundo todo. O Dragon diz que eles ainda não têm dinheiro e só vai ajudar aqueles que realmente desejam se rebelar contra o governo. Eles treinaram aqueles que desejarem se juntar a eles pra pegarem arma e lutarem. O Kuma pergunta onde ele aprendeu a usar armas. E ele diz que já foi da marinha um dia, mas não conseguiu encontrar nenhuma justiça por lá. O Kuma diz que tá fechado com o Dragon até o fim. E a Jin diz que também tá. E o Dragon diz que ele não vão se arrepender dessa decisão. Tempos depois o Kuma voltou pro reino Sorbet e diz que vai voltar de vez em quando pra ver todo mundo. E pergunta se alguém tá doente ou machucado. 8 anos se passaram e em um reino determinado a Jin tá
feliz da vida, porque amanhã ela vai se encontrar com o grupo do Kuma. Eles dizem que queria ser o Kuma pra ser amado pela Jinbe, e de repente alguém invadiu o local. Já avisaram o Dragon que a Jinbe foi sequestrada, e o Kuma quase teve um infarto. O figurante já tá contatando o Dragon, porque os rebeldes em uma ilha do sul estão ficando em menor número. E o Ivankov diz que não pode mandar mais ninguém, já que eles estão levando muitas pessoas feridas do reino Goa. O Kuma diz que ele vai até lá pessoalmente, e a Evinha diz que ele tem sido muito imprudente. E o Kuma já lembra da Jinbe, ele se auto-repele pra ilha que ele quer ir, e é uma ilha chamada Tumi Azul. Os soldados estão descendo sarrafo nos rebeldes, só que do céu vinha descendo um cara com o shape de um tambor de gelatina na velocidade da luz. Já aterrissou no estilo Vingadores, e ele lembra do Dragon sendo avisado que a Jinbe foi levada pelos dragões celestiais pra ser esposa de um daqueles safados. O Kuma já dá uma marretada do Thor em um e um cacete no outro. Ele sai botando todos os soldados ali na chapa, e olha o semblante dele depois de saber que sua amada foi sequestrada. Ele já começa a criar uma pata gigante, comprime ela e manda os soldados sentir o peso de uma fatura da Nubank. O Kuma deitou todo mundo na porrada, e os rebeldes começaram a comemorar igual a final de Copa do Mundo. Eles falam que 3 anos de luta finalmente valeram a pena, e já ergue a bandeira do exército revolucionário na ilha. E a mente do Kuma vai sendo corrida pelos seus próprios pensamentos de não poder salvar a Jinbe. Ele já liga pro Dragon e diz que tá cansado e que vai levar o navio pra casa. 2 anos se passaram desde que a Jinbe foi sequestrada pra ser esposa de Dragão Celestial. Em um barco tinha uma criança chorando, enquanto uma mulher doente estava segurando ela. Ela diz que sente muito e chama sua filha de Bonnie. O Ivankov tá correndo a milhão, só pra avisar o Kuma que eles receberam a ligação da Jinbe. Eles já correm pra sala, e a Jinbe diz que finalmente tá no mundo inferior. O Ivankov diz que ela quase matou eles de preocupação, e o Kuma diz que tá feliz por ela tá viva. Ela diz que ficou doente, então os dragões celestiais descartaram ela. E o Kuma pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela diz que queria ver todos eles, mas tá dando adeus. O Kuma pergunta onde ela tá, e diz que ele vai correndo a milhão atrás dela. E a coitada já desaba no chão, pedindo perdão ao Kuma. Ela diz que não vai demorar muito pra ela partir dessa pra melhor, e o Kuma já tá aos berros dizendo que pode salvar ela. Ela diz que agradece a gentileza dele, mas é pra ele nunca mais ir ver ela. O Ivankov diz que sempre estará pra ajudar ela, e o Kuma já começa a lembrar do seu passado com ela. Ele sai correndo a milhão, dizendo que só existe um lugar pra qual ela voltaria. A Jinbe pede pro Dragon e Ivankov cuidar bem do Kuma, e ela diz que sempre vai amar o Kuma, enquanto ele partiu na velocidade da luz pro reino Sorbet. A Jinbe bateu as botas, e o Kuma chegou com tudo em direção à igreja, e pergunta onde tá a Jinbe. Ele já encontra ela no chão, e pergunta o que aconteceu com ela. Os velhotes dizem que quando ela é exposta à luz natural, a pele dela fica azul e duro como uma pedra. O Kuma já começa a chorar horrores, lembrando de todo o seu passado com ela, e ele já escuta um choro de bebê. Para garantir a sobrevivência de seu filho, a Jinbe atravessou o mar para chegar até ali. O Kuma disse que vai criar o bebê dela, e depois presta homenagem no túmulo de sua amada. Depois disso, a velhota tá ensinando ele como a dar uma mamadeira pra Bonnie, e pergunta se ele tá querendo afogar ela. Manda o Kuma não dormir junto com ela, pra não esmagar a coitada enquanto dorme. A Bonnie já tá aí tomando seu humilde gagal, enquanto o Kuma lembra da Jinbe, e a guria já tá engateando. Tempos se passaram, e a Bonnie já tá dando seus primeiros passos, e finalmente chama ele de pai. E esse grandão aí, que parece mais com a geladeira Electrolux, começa a chorar que nem um bebezinho, dizendo que ele é sim o pai dela. Tempos foram se passando, e a Bonnie ficando cada vez maior, e mais esfomeada que a mãe. Kuma já se despede pra fazer seu trabalho, mas voltava pra ter seu tempo de pai, né? E lógico que a Bonnie dormia na gaiola, pro Thais Carlo não esmagar ela enquanto dormia. Já mostra ele treinando no mini sabre, e já começa a aparecer uns traços da doença de sua mãe nela. O Kuma voltou pra ver ela, e a piveta já foi abraçar seu pai. Dias depois, o Kuma tava fechando todas as janelas da igreja, e os noiados perguntam por que ele tá fazendo isso. O Kuma manda eles fecharem a porta, e mostra um pequeno cristal no rosto da Bonnie. Os figurantes já partiram a milhão pra chamar o médico, e o médico que analisou tava mais perdido que cego em tiroteio. Já chamaram uma velha também pra analisar, e ela disse que nunca viu esses sintomas na vida. Depois o Kuma fala com o Dragon que vai sair do exército revolucionário pra viver sua vida com a Bonnie. O Dragon diz que entende, e que vai perguntar aos médicos pelo mundo todo pra saber mais disso. Tempo depois, a Bonnie tá correndo atrás de uns pivetes que estão chamando ela de vampiro, já que ela não pode ser exposta à luz do sol. E esse menino noiado mira uma cruz na direção dela, mas já levou uma voadora bem na cara pra largar a mão de seu otário. E ela diz que pode sim correr atrás deles lá fora. O Kuma fica cagado de medo só de a Bonnie chegar na porta, e ela diz que era só brincadeira, já que não quer ver seu pai triste. E o papai urso é um verdadeiro bebê chorão. A Bonnie diz que eles zombam dela porque dos cristais, mas ela não pode fazer nada, né, já que isso é uma doença. O Kuma diz que eles estão com inveja, já que os cristais são muito bonitos, e ela já ficou toda bobinha. O Kuma pergunta para onde a Bonnie gostaria de viajar se pudesse sair na luz do sol, e ela diz que gostaria de ir para Skyland, uma ilha no céu que ela leu nos livros. Ela diz que a ilha tá mais perto do sol, então talvez o Nika esteja lá. E os dois já começam a imitar o Nika, fazendo a dança da liberdade. Depois o médico diz que descobriu a doença da Bonnie, e diz que se chama escamas de safira. Ele diz que todo tipo de luz natural farão com que as pedras se espalhem, e mesmo se evitar a luz, a doença ainda vai se espalhar. O Kuma pergunta se a Bonnie vai sobreviver, e o médico diz que ela tem no máximo 5 anos de vida. O Kuma já entra em choque e pergunta se o médico não pode fazer nada, mas ele diz que ainda não acharam a cura dessa doença. O Kuma já volta pra casa triste, e a Bonnie já dá um susto nele. Ela diz que ouviu algo sobre 10 anos, e ele diz que o médico falou que ela não ficaria boa até os 10 anos. Ela fica feliz, dizendo que vai ficar boa depois dos 10 anos então. E o Kuma diz que sim. E tempos depois, o rei Bekori começou a tacar fogo no povo do sul de novo. O Kuma já tá ajudando uma velha que tava só o bagaço da laranja.
figurantes jogam água nele pra abaixar a temperatura. E o Kuma já olha o caos que ficou no sul do reino sorbet. Todo mundo se pergunta por que o rei fez isso. E o Kuma já se levanta. O figurante diz que ele não vai conseguir salvar mais ninguém. Só que uma criança chora por sua mãe, né? Com isso o Kuma já parte a milhão pro incêndio. E a cena já corta pro nariz de piroca dizendo que um reino distante. Esse mesmo método funcionou. E até os próprios dragões celestiais elogiaram esse reino. Ou não tem mais nenhum lixo humano. Ele diz que para o bem do povo, eles precisam ser insanos para realizar a reforma no reino. Um noiado já veio avisar o rei que estão protestando no portão do castelo. E eles estavam pedindo para apagar o incêndio no sul. Só que de repente um safado meteu bala neles e foi o próprio rei que tinha pedido por isso, para atirar em qualquer um deles para um bem maior. O soldado manda quem quer desafiar o rei dar um passo à frente e já aponta seu brinquedo de extrair alma. Todo mundo deu um passo para trás, só que ninguém contava com a presença de um homem de quase 8 metros de altura, capaz de deitar até o Hulk na porrada. O Kuma já partiu na velocidade da luz para cima dele e não deu tempo nem de pensar. Enquanto isso, na igreja do Kuma estavam todos os feridos e um figurante manda a Bonnie ficar dentro de casa, já que ela não pode ser exposta à luz. A Bonnie pergunta se seu pai vai ficar bem, já que ele é medroso. Só que enquanto isso o rei estava implorando por sua vida, porque o Kuma deitou todo mundo na porrada. Ele disse que vai dar toda a sua área que incendiou pro Kuma, já que não tem mais lixo humano lá. Aí o Kuma lembra da mãe da criança que ele foi resgatar, ele entregando o corpo da mãe da guria sem vida, e a menina chora horrores. O Kuma tá putaço e o rei puxa seu brinquedo e mete bala no papai urso. Só que ele não é o Superman, mas o peito desse cara é mais duro que o próprio aço. O Kuma já caminha na sua passada larga, enquanto o rei pergunta se ele sabe o que acontece caso ele mate o rei. O Kuma prepara seu ataque monstruoso, enquanto o rei falava que o governo mundial não vai tolerar isso. O Kuma atacou o foda-se e lançou um ataque que botou o rei pra virar saudade. Esse incidente ficou conhecido como uma revolução solitária no reino sorbet. Lá em Mary Joyce falaram com Saturn que o rei caiu. Ele pergunta quem foi que derrotou o rei, enquanto no reino sorbet todo mundo gritava pelo nome do Kuma. O Kuma acabou se tornando o rei do país e continuou morando na igreja. O Kuma diz que quem governa o reino é um tal de Sr. Bulldog e que ele é apenas uma figura de fachada para que todos se sintam seguros. Todo mundo pergunta onde tá a Bonnie, só que todo mundo ficou surpreso porque a guria ficou a cara da mãe. Enquanto ela vai se olhar no espelho, ela se transforma em criança de novo. Todo mundo pergunta quando foi que ela comeu a Akuma no Mi. O velhote diz que talvez seja a fruta da idade e o coroa barrigudo manda ela tentar fazer de novo, só que ela não conseguia se transformar nem com reza braba. E de repente o figurante fala que a Bonnie virou uma velha com cara de maracujá de gaveta. Alguém bate na porta da igreja e a Bonnie pergunta quem é esse coroa. Ele fala que é o Bulldog, o assistente do Kuma, e que veio com sua mãe, a antiga rainha. E no jornal dizia que o Kuma incendiou o reino e tomou o trono à força. O Bulldog fala que o Bekori tem o apoio do governo e cedo ou tarde ele virá pra tomar o reino. O Kuma diz que se ele voltar, ele derrotará todo mundo, mas vai ser rotulado como criminoso e não poderá ficar mais no país. Ele diz que quando isso acontecer é pro Bulldog assumir o reino oficialmente e cuidar da Bonnie. O Kuma diz que vai dar uma saída e manda a Bonnie se cuidar. A cena já corta pro rei Bekori falando que foi esse homem que tirou o reino dele e manda todo mundo tacar bala nele. Só que o Kuma prepara o seu ataque que vai botar todo mundo pra ir de comes e bebes. O Kuma ativou o modo capeta e afundou todos os navios da marinha, o que acabou o tornando pirata com a recompensa. A Bonnie tá com saudade do seu pai e a velha diz que esse foi o único jeito dele salvar o país. Mas a Bonnie tá cagando pra isso porque ela só quer ter o seu pai, né? Depois desse dia, o Kuma viajou pelo mundo todo procurando uma cura pra Bonnie. E tinha até uns noiados no meio do caminho querendo a recompensa dele, mas o Kuma mandou eles pro Beleléu. E o papai urso simplesmente não encontrava a cura em lugar nenhum, o que deixou ele chorando que nem uma criança. Tempos depois ele encontra o exército revolucionário e depois dele descerem 1 litro de vodka no bucho, o Dragon fala que Ivankov e o Nazuma foram presos. O Dragon fala que depois que o Kuma saiu do exército, ele virou um rei e um pirata ao mesmo tempo. E a Belobete diz que ninguém do exército acreditaria no jornal. Aí ela diz que vai virar capitã das forças orientais e pergunta o que o Kuma acha, já que o Dragon deixou o posto vago em homenagem a Jimmy. O Kuma diz que não se importa e o Dragon fala que o Sabe a Koala quer ver ele e que os jovens revolucionários estão ganhando poder. O Dragon pergunta se o Kuma conhece o Dr. Vegapunk e que depois do incidente no seu laboratório, o velhote vai mudar de lugar e sua guarda vai estar frouxa e que talvez ele possa curar a Bonnie. O Kuma já se despede do Dragon e quando ele chega em casa, a Bonnie tava descendo o sarrafo em um cracudo. Ele leva a Bonnie pro Dr. Vegapunk examinar e o velhote diz que nunca viu ninguém como o Kuma antes e pede pra analisar os músculos dele. A Bonnie já pede pra ver o que tá acontecendo e ela diz que esse velhote tem uma cabeça bizarra. O Vegapunk diz que ele soube conter bem a doença e diz que é curável. Ele diz que vai utilizar uma tecnologia que ainda não foi introduzida na medicina, que basicamente ele vai criar células tronco e transplantar. O velhote descobre nos exames que o Kuma é um bucaneiro e ele diz que tá do lado do governo. O Kuma pergunta o que torna o seu sangue diferente dos outros. O Vegapunk fala que se o Kuma doar seu sangue pra ser usado como base dos soldados clone do Vegapunk, ele não precisará pagar pelo procedimento da Bonnie. O Kuma topa e o Vegapunk já fica todo empolgado, dizendo que esses soldados vão ser capazes de soltar lasers e tancar até bala. O Vegapunk diz que o Drago ficará furioso e o Kuma diz que pra salvar a Bonnie ele faria acordo até com o capeta. Daí o Vegapunk fala que o Kuma é um verdadeiro santo. Lá em Mary Joyce, o Saturn fala que os soldados clones são armas e armas são avaliadas pelo tanto que podem matar. Diz que o Vegapunk não sabe aproveitar as oportunidades e diz que ele tem uma ideia em mente. O Kuma diz que ele é apenas um pacifista que quer a paz e o Vegapunk diz que gostou disso e vai dar o nome de pacifista pros seus soldados. O episódio acaba e se você quer ser notificado sempre que sair episódio novo de One Piece por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E meu parceiro, por hoje
hoje é só. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Fique com Deus.